bem-vindos ao podcast que conecta você ao melhor do mercado financeiro. Até mesmo porque ele é muito maior do que você imagina. Eu sou a Tamires Cândido. Eu sou a Daniela Santana e hoje nós estamos com duas convidadas maravilhosas. Fique até o final para saber se deu liga. Amiga, antes da gente entrar e propriamente na apresentação das nossas convidadas, a gente tem um recado aí super importante, né? Exatamente. Se inscreva no canal, curta e compartilhe esse conteúdo. E além disso, se cadastre nesse QR Code ou no link aqui na descrição para você receber todas as semanas um conteúdo exclusivo sobre o mercado financeiro. E as nossas convidadas de hoje, a gente está aqui com a Bianca de Paula, ela que é esposa, mãe, diretora administrativa na Inove Consult e Master Coach apaixonada por pessoas. Seja muito bem-vinda. Obrigada, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Obrigada. E a Franciele Galvão, que é esposa, mãe, gestora de treinamento e desenvolvimento na Inove, apaixonada por treinar e desenvolver pessoas. Seja muito bem-vinda. Já vou chamar de Fran e Bia aqui. Combinado. Já em casa. Coisa boa. E as duas juntas, né, lideram um movimento para mulheres que se chama Elas Transformam. Então a gente vai ouvir aqui um pouquinho da história de sucesso dessas mulheres e conhecer um pouquinho mais da vida pessoal, profissional, dessa trajetória com pessoas, especialmente com mulheres, né? E a gente está no mês aí do empreendedorismo feminino, né, Dani? Exato. Então, muito, muito obrigada por estarem aqui. A gente vai falar sobre um tema, assim, maravilhoso, que é mentalidade vencedora, que com certeza essas mulheres tiveram, né, Bia, né, Fran? E passam isso por onde quer que vão. Então, hoje, aqui no Deu Liga, vocês vão falar um pouquinho disso conosco, e eu costumo dizer que a receptividade mineira começa pelo cafezinho. Então, enquanto eu sirvo um café para nós, nos conte um pouquinho da história de vocês, como que começou. Vocês são mineiras também ou só nós? Eu não sou mineira. Eu sou mineira. Eu sou mineira por... Eu Mato nasci em Ponte Grossense. Lacerda. Sério? Mas eu vim pra cá muito novinha. Acho que com 1 ano, 2 anos de idade eu já me tornei mineira. Então eu já sou mineira. Olha, duas mato-grossenses hoje a gente já entrevistou. Os meus pais são de Cáceres. Sim, Então são mato-grossenses. Então eu sou do Mato Grosso, Ponte Lacerda. E me tornei mineira porque eu vim pra cá com 2 anos de idade. Então já me considero é mais mineira do que... Mais mineira. Verdade. E você, Eu sou mineira, de uma cidade bem pequenininha chamada Estrela do Sul. Vocês conhecem? Sim, Já ouvi falar. Já ouvi falar, é uma cidade histórica. E eu vim para Uberlândia, morar em Uberlândia com 13 para 14 anos. Então eu sou mineira e eu me considero mais uberlandense hoje em dia do que propriamente estrela-do-silense. Entendi. E você veio direto para Uberlândia mesmo, criou suas raízes aqui. Então, como eu nasci numa cidade muito pequena, e meu objetivo, eu sempre desde pequena quis ter uma história diferente da minha família. Queria ter uma faculdade, fazer uma faculdade, ter experiências que uma cidade pequena não conseguia me proporcionar. Então, bem jovem, com 13 para 14 anos, eu saí de casa e fui morar em Uberlândia, numa república, para que eu pudesse estudar, enfim, fazer faculdade. Então, de lá até hoje, eu moro em Uberlândia e eu adoro aquela cidade. E Bia, quais foram as barreiras que você teve que enfrentar justamente para sair desse contexto familiar que não estava bem preparado para aquilo que você gostaria de atingir? E muito nova, né? Mulher nova ainda. Eu acho que eu tive todas as dificuldades que vocês imaginarem na vida, né? O nosso tema é mentalidade. E eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu sair tão jovem. Porque eu não tinha pai ali perto, não tinha mãe, não tinha irmão, não tinha ninguém, nenhuma rede de apoio. Então eu saí de casa com esse objetivo de estudar e ter uma história diferente do que a minha família tinha construído. Então, eu tive todas as dificuldades, principalmente por não ter uma rede de apoio. Em vários momentos eu pensei, eu vou voltar para casa, porque os pais, né, a casa, aquele conchego de lá, eu não tinha. Eu morava numa república com 10, né, já cheguei a morar com 12 pessoas. Então, é um mega desafio. E aí, a todo tempo, o meu objetivo era, eu saí de casa, eu preciso finalizar e concluir e ter um diploma. Essa era a minha motivação principal.
E aí, depois que eu consegui o diploma, enfim, casei, aí eu fui tendo outros planos. Mas o meu objetivo principal era ter uma faculdade. Por quê? Porque ninguém da minha família em Estrela tinha. Você foi a primeira. Primeira, então, nenhum primo, ninguém, assim, que eu conhecia tinha. Então, eu achava isso muito chique, né? Então, eu queria muito viver isso. E aí, eu optei por sair de casa jovem. Na época, os meus pais se separaram, eu tinha que decidir com quem eu ficava, ou com meu pai, ou com a minha mãe. E aí, eu falei, eu vou embora. Eu vou escrever uma nova história, construir algo que eu quero viver e que a minha cidade não iria me proporcionar, né? Na minha cidade, na época, só tinha 2 caminhos, ou eu ia para a lavoura, ou eu trabalhava na prefeitura. E eu queria viver mais que isso. E esse foi o incentivo para eu sair assim, e vir para Uberlândia tão jovem. Hoje, meu filho mais velho tem 15 anos, e eu fico imaginando, será que eu deixaria ele sair de casa tão jovem? Mas foi incrível. São contextos diferentes também, né? E você, Fran, você teve aí uma decisão também que você precisou tomar para mudar a sua realidade no início de tudo? Então, a minha história é um pouquinho diferente da Bia, né? Porque eu só saí de casa casada. Então, até os meus 27 anos, eu morei com os meus pais. E até a fase da adolescência, eu acho que a fase da adolescência é uma fase que às vezes você se torna um pouquinho rebelde, né? Porque você já acha que manda em você, que você toma as suas rédeas, assim, muito nova. E então eu tinha um certo conflito com meu pai, porque às vezes a gente ficava, eu muito, né, impetuosa, enfim. E com 16 para 17 anos eu entendi que era um porto seguro para mim e a minha família, né? E eu era muito parecida com meu pai. Por que a gente, às vezes, atritava um pouco? Porque nós éramos muito parecidos. Então, naquele momento ali, uma amiga muito próxima perdeu o pai. E naquele momento eu perguntei para ela, o que eu posso fazer por você? E ela falou para mim, me dá tempo. Olha. Eu preciso de tempo com meu pai. E eu não tenho isso mais. E aquilo me tocou de uma forma muito, muito grandiosa. E eu já estava há um tempo sem conversar com meu pai. Como a gente brigava muito, eu evitava conversar. E eu me lembro que eu cheguei nele e ele estava deitado no chão de casa. Eu deitei em cima dele e eu falei, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. E daquele momento em diante, eu quis viver para eles e honrar a vida deles. Então, eu decidi fazer uma faculdade que não era um sonho meu, era um sonho do meu pai, que era administração de empresas. Eu sempre gostei muito de moda, então eu cortava as minhas roupas, bordava os meus vestidos, mas eu vivi um sonho dele, foi muito importante para mim, fazer faculdade de administração de empresas. Fiquei até 27 anos na casa dos meus pais, ajudando os meus pais, honrando os meus pais. Faço isso até hoje, né? Hoje faço questão de fazer por eles também. Junto veio meu sogro e minha sogra. Então, a gente teve essa relação, assim, que foi um pouquinho conturbada na adolescência, mas ela logo foi ajustada por esse momento em que foi muito reflexivo para mim, que foi a questão do tempo. Então, hoje, o tempo que eu tenho, que eu posso, eu estou com os meus pais, eu estou com a minha família, nós somos muito unidos. A nossa família, eu converso com a minha mãe todos os dias, né? Eu mando mensagem para os meus pais, e meu pai, se eu ficar uma semana sem mandar mensagem para ele, ele já aciona minha irmã. Aconteceu alguma coisa, manda mensagem para sua irmã que ela sumiu, ela desapareceu. Eles ainda estão em Mato Grosso? Não, eles moram aqui. Eles moram aqui. Eu faço muita questão de viver essa presença, né? Então, diferente da realidade da Bia, foi uma realidade um pouquinho conturbada, assim, de relacionamento, enfim. Mas eu tive há tempo de consertar aquilo que eu achava que não tinha conserto. E foi uma mudança de vida, tempo. Passar tempo com eles. E duas realidades completamente diferentes. Como que foi essa construção da carreira de vocês até desaguarem e estarem juntas hoje? Como que foi esse processo? E deu liga, né? Duas diferentes, duas mulheres diferentes, mas com certeza mulheres fortes, mas em que algum momento ali a vida, né, juntou, ligou as duas. Ai, lembrei até da gente. Sabe o que eu acho em relação a isso? A Bia vai complementar depois. Nós não éramos amigas, nós somos cunhadas, né? Não sei se vocês sabiam, nós somos cunhadas. E eu conheci a Bia
Ela estava na minha casa fazendo convite de casamento. Tem como, Olha! gente? Isso. Primeira vez que eu vi ela. Primeira vez. Eu lembro que eu cheguei em casa e eu falei, que isso? E ela, minha irmã, as duas muito unidas, né? Não, nós estamos fazendo convite de casamento. Casamento, meu ela irmão, era amiga da sua da minha irmã, irmã. não sua. Não, a primeira vez que eu vi ela já estava fazendo convite de casamento, para casamento com meu irmão. Uhum. E eu olhei, depois ela vai contar um pouquinho, eu falei, meu Deus, meu irmão é louco. Ele acabou de conhecer essa mulher. Como que ele vai casar com ela? Gente, que loucura! Mas eu vivi a minha vida, né? A Bia, a vida dela. E você casou em quanto tempo? Eu namorei, noivei e casei em 5 meses. 5 meses. Por isso que eu acho que ela E aí eu achei uma loucura. Olha pra E vocês. tinha o ciúme ali de sua irmã? Nunca tive. Acho que pelo tempo que ela assustou, pelos 5 meses. Porque eu não conhecia, então assim, foi tudo muito rápido. Eu achava que 5 meses era um absurdo. Como que uma pessoa conhece alguém e casa em 5 meses? Isso é uma loucura. Você casou em quantos meses? Aí, eu casei em 2 meses. Então, por isso que eu falei, se a Bia vai falar melhor, né? Porque ela brinca, ela fala assim, tá vendo que você falava que foi rápido? Eu beijei no altar. Então, eu tinha um propósito, uma outra virada de chave pra mim que foi gigantesca, eu quero viver algo novo, eu preciso fazer coisas que eu nunca mais fiz, que eu nunca fiz na minha vida. Então, o meu sonho era ser chamada de princesa, ser cortejada, e aí eu fiz um propósito junto com Deus, que eu falei, eu só beijo no altar, para casamento, senão eu não quero. Uau. Então, eu tinha esse propósito com Deus, e o meu esposo hoje, nós faremos 11 anos de casado agora no dia 29 de novembro. Ele me pediu em casamento no dia 19 de setembro, e no dia 29 de novembro do mesmo ano, 2 meses, nós nos casamos, não nos tocamos, não nos beijamos, não nos abraçamos, nada fisicamente. E isso tudo aconteceu no altar, depois da troca das alianças, que foi um momento, assim, único. Né, na minha vida. Foi uma outra virada de chave na minha vida, que foi primeiro um propósito com Deus, que era algo muito, muito maior, e viver isso foi algo muito especial na minha vida. E aí, vocês perguntaram sobre a Bia do tempo. Sim. Eu conheci a Bia nesse dia. Então, nós não tínhamos esse contato, e depois de alguns anos, a Bia foi trabalhar na empresa. Acho que já tinha 3, 4 anos que eu trabalhava na empresa, e a Bia começou a fazer parte. Foi nesse momento. Exatamente. Eu trabalhava na Algar, trabalhei durante quase 13 anos na Algar. E foi lá que começou a sua trajetória? Eu comecei a trabalhar lá em Estrela ainda, com 13 anos, um pouco antes de mudar, como secretária paroquial. Então, foi minha primeira experiência com carteira assinada. Olha! Só que depois eu vim para Uberlândia para estudar, e aí com 18 anos, mais ou menos, eu entrei na Algar, no grupo Algar, e 45 dias depois eu era a supervisora do grupo. Então, eu cresci com o grupo, então eu participei de praticamente muitos setores da empresa, mas tudo voltado para vendas. E aí, quando eu tive minha segunda filha, eu tive um ponto de virada na minha vida, foi porque eu não tive muito contato com a minha mãe. Então, quando eu estava grávida da Maria Eduarda, minha segunda filha, a minha irmã fez 3 perguntas que mudou a minha vida. Sabe aquelas perguntas? Vocês já viram isso? Alguém faz uma pergunta que você fala assim, nossa, não sei responder. Filme, né? A minha irmã me perguntou algo tão simples, e meu filho tinha 2 anos e meio. E ela me falou, vou fazer gelatina pro João. E eu olhei para ela com uma cara, eu imagino que assustada. E ela disse assim, ele gosta de gelatina? Primeira pergunta que eu não sabia responder. Nossa. A segunda pergunta foi terrível. Ela falou, ele já comeu gelatina? Eu não sabia. E a terceira foi que mudou a minha vida, foi assim, quem sabe? E na época era a mãe da Franciele, né, da Fran, a minha sogra, que cuidava do meu filho, mas aquilo lá era como se eu estivesse repetindo a mesma história da minha mãe. Porque nesse tempo você estava muito envolvida na área profissional e estava faltando esse equilíbrio. Eu vivia 100%, eu saía às 7 horas da manhã, ele estava dormindo, e na época eu já fazia pós-graduação, então eu saía, saía do emprego e ia para pós, chegava meia-noite, então eu não via ele. E sabe aquele momento que eu parei para pensar e falei assim, cara, o meu ministério é ser mãe. E eu estava grávida. Eu falei, eu não quero ter outro filho para viver isso. Ou seja, você não colocou os seus filhos acima do profissional. Você entendeu que naquele momento a sua família era prioridade? Quando eu ganhei a Maria Eduarda, eu fiquei 4 meses em casa, e quando eu fiquei em casa, o meu filho, ele não queria ficar em casa, ele não conhecia a casa dele, ele queria ir para casa da minha sogra. E aí eu tomei uma decisão. Eu falei, eu vou ficar em casa.
Eu vou viver isso. E eu falo que foi uma decisão, e aí que eu já vou encontrar com a Fran. Eu falo que foi a melhor decisão da minha vida, eu faria tudo novamente, porque eu acho que nada pode suprir a ausência de uma mãe dentro de um lar ou o pai. Então a família é a base de tudo. Há uma grande diferença quando você termina o seu dia e vai para uma casa, e quando você termina o seu dia e vai para um lar. E eu sempre quis que a minha família tivesse um lar. Então eu tomei a decisão de sair, fiquei 1 ano dentro de casa. E foi incrível e terrível, incrível e terrível. Porque imagina alguém que começou a trabalhar com 13 anos de idade, ficar em casa com 2 crianças, eu surtei. E você tinha, assim, essa mentalidade de quero crescer estudando, e uma coisa em comum que a gente vê com as pessoas de sucesso é o estudo, né? O apego, assim, a se desenvolver. E vocês são mulheres que se desenvolveram muito na vida, falando assim, profissionalmente, mas encontraram aí esse, vamos dizer, esse conflito com o materno, que ele chega em algum momento, né? Tanto eu quanto a Dani, a gente ainda não somos mães, mas eu confesso que é algo que eu literalmente paro para pensar e fico assim, olha, vai chegar um momento que eu preciso desacelerar aqui, porque eu quero ter essa dedicação. E são coisas que eu aprendo, por exemplo, ouvindo vocês, que são princípios, são coisas que você teve que viver, passar por uma experiência para falar, opa, isso aqui não. Então eu ouço a sua história, eu já falo, nossa, quando chegar a minha vez, eu vou ter que tomar aqui uma decisão. Fala um pouquinho mais pra gente sobre esse ponto. Então, eu tinha acabado, quando eu tomei a decisão de ficar em casa, eu tinha acabado de ser promovida, eu tinha acabado de chegar em um cargo que eu estava feliz, realizada. Ou então seja, foi muito pra muitos difícil. foi loucura, né? Totalmente. Eu ouvi assim, não, pensa. Eu lembro que a minha líder, na época, a minha amiga, ela me disse, não, você tem certeza? Eu lembro que eu só falei pra ela, se você conhece a minha história, então eu não vou repetir ela. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu fiquei 1 ano dentro de casa e eu tinha eu posso dizer preconceito, aquilo que a gente acha que é, mas não sabe porque não viveu. Eu tinha um certo preconceito de trabalhar na empresa da família, na época, com meu marido. Eu não sabia se isso ia funcionar e como iria funcionar. Então eu me via tendo uma trajetória e ele tendo outra. E até então, nesse ponto da nossa vida, era o que funcionava. Uhum. E aí, passou 1 ano e um dia eu fui convidada para ir na empresa, né, que é a empresa que nós trabalhamos hoje. E eu fui só participar de um treinamento. Só um treinamento. E aí eu lembro que eu participei e eu fiquei encantada. Foi o meu primeiro contato, eu acho, com o desenvolvimento, né, Fran, que a gente faz hoje. Então, eu fiquei encantada. E na época era o marido da Fran, que estava ministrando esse treinamento. Eu fiquei encantada. E outro dia, o meu esposo, hoje nós trabalhamos juntos, e ele disse assim, volta aí amanhã, sabe? E até por conta disso, eu acredito, e a Fran já vai entrar nessa história, que foi muito importante, eu entrei, mas sabe naquele negócio, não teve uma conversa de agora você está trabalhando aqui, o seu papel é esse, e a gente trabalha muito com identidade. Quem nós somos? Uhum. Qual é o nosso papel? Por que nós fazemos o que nós fazemos? E na época eu acho que eu entrei na empresa e eu não estava muito claro quem eu era, qual era o meu papel. E aí entra a Fran. Eu me lembro que nós éramos cunhadas e já estava nos respeitando, enfim, mas não tinha aquela conexão. Vocês tinham um relacionamento. Relacionamento. Okay, nada profundo. E a Fran, ela veio na minha história, e eu acredito, é daí que nasceu no nosso coração o Elas, eu acredito que ela já pode complementar sobre isso, o Elas Transformam, que é um movimento para mulheres, eu acho dessa parceria, porque eu costumo dizer que a Fran é um bálsamo na minha vida como mulher, e eu imagino que eu seja um bálsamo na vida dela. Nós nos transformamos. Ao longo da nossa caminhada, teve muito ajuste, muita conversa. Nós continuamos sendo, claro, pessoas diferentes, mas que se respeitam, que se complementam, que ouvem uma a outra. Então, tem hora a gente brinca que uma é furacão, uma é calmaria. Então, eu, né, sou a calmaria, então em alguns momentos eu preciso do furacão da Franciele. Eu sinto falta quando ela não está perto. Quando ela fala, se arruma, se ajeita. E tem algo muito legal na nossa relação, e aí a gente, de alguma forma, leva isso para elas, é que mulheres se apoiam. Sim. Mulheres se ajudam. E ela sempre falou isso pra mim. Mulheres se apoiam, mulheres se ajudam. E o que a gente ouve no mercado, às vezes, é o contrário, né? A gente vê muito mais uma competitividade entre as mulheres do que um apoio. E que bom que vocês têm isso. Principalmente quando são da família. Às vezes, quem
Dizem muito que santo de casa não faz milagre, né? Vocês já ouviram isso? Sim. É justamente porque às vezes a gente não pode contar com quem é de dentro da nossa casa. Então vocês aí é uma raridade, não só de apoio mútuo, mas de ver isso dentro de casa, né? Eu acredito que tudo é porque não foi assim desde o início, né? Foi uma construção. E está muito relacionada a amor e paixão. Paixão é algo avassalador, que ele vem e te leva, mas ele acaba muito rápido. O amor, ele é uma construção, é uma decisão. É igual o casamento. Todos os dias você decide amar a pessoa que está do seu lado. Se você decidir não amar mais a pessoa que está do seu lado, o seu casamento, ele acaba. E assim são as pessoas, né? Você precisa construir. E hoje nós vivemos tempos, até falei na empresa esses dias, onde eu troco de amizade como se eu trocasse de roupa. Ah, não, essa amizade aqui não serve para mim, então acabou, eu não quero mais. E aí as pessoas vão trocando muito fácil de pessoas e elas não consertam. Porque as relações... Exatamente. As relações são superficiais hoje em dia, né? E como que vocês acreditam que essa profundidade, né, de buscar essa profundidade na relação entre vocês duas, foi tão importante para que hoje vocês pudessem se fortalecer mutuamente e conseguir fortalecer outras mulheres? Eu acredito muito que foi um processo de comunicação, né, e correção de rota. O que você espera de mim, o que eu espero de você. E eu me lembro exatamente no dia que nós tivemos essa conversa, que foi uma conversa dura, porque até então nós não nos apoiávamos. Nós batíamos de frente uma com a outra. Eu fui uma pessoa, um tempo atrás, que eu queria te falar algo, mas a forma que eu falava era um pouco agressiva, então eu não era uma pessoa sábia. Então eu queria te falar assim, pô, se arruma, pô, mas assim, a minha forma, hoje eu faço a mesma coisa, de uma forma diferente. Então quando a Bia entrou na empresa, ela era diretora da empresa. E você já estava... Eu já estava na empresa há 3, 4 anos. Só que a Bia não se via como diretora da empresa. Ela se via como alguém que chegou e estava ali cumprindo um papel. E eu falava para ela, você é dona dessa empresa. Acho que tinha essa visão também de, nossa, eu vim de fora, eu sou a esposa, eu tô aqui. Mas a empresa é um lugar para você conquistar, né? Você deve ter sentido isso. Mas ela já tinha conquistado nos bastidores. Sim, eu acho que tem a ver com identidade, né, Fran? Por isso que a gente está falando da identidade, de saber quem você é e por que você está ali. Quando na comunicação a gente... não adianta, o cérebro ele funciona de uma forma diferente. Ele não sabe o que é real, o que é imaginário. Então, se você chega em algum lugar, em uma situação, e você não sabe qual é o seu papel, você vai estar ali. Mas você não vai estar conectada. Então, de repente, na minha entrada, houve isso, né? Eu sabia exatamente quem eu era, eu já havia conquistado a Bianca profissional, já tinha conquistado muitas coisas, já tinha um nome, mas eu tinha acabado de sair de uma empresa onde eu era a Bianca e de repente eu fui para uma empresa que eu era só esposa de alguém, sabe? Então Entendi. Eu já não era aquela profissional que eu era em algum lugar. E não porque as pessoas me viam assim, mas porque eu talvez não me posicionava e logicamente as pessoas não me viam assim. Exatamente. E aí voltando no que eu estava dizendo, eu queria falar para ela que você sabe quem você é aqui dentro. Então, eu queria que ela se entendesse que ela era diretora da empresa, né? Que ela estava ali, por isso que eu falei assim, ela fazia um papel nos bastidores. Porque essa empresa foi construída com a Bianca bastidor na casa dela. Quando ela ajudou, quando ela instruiu, quando ela apoiou o marido, quando ela fortaleceu, quando ela criou uma base. A empresa não chegou aonde ela chegou porque só uma pessoa se levantou. Ela se levantou para isso. Eu queria que ela... É bom você puxar, desculpa, mas é bom você puxar esse gancho, porque muitas mulheres, às vezes, por ter esse papel de mãe, de cuidar do lar, e o esposo tá à frente do negócio, acredita que não tem um papel importante, se sente inferior. E muito pelo contrário, às vezes, se não tem esse lar, esse lugar ali para alavancar o marido, para de fato ter esse respaldo, o marido não prospera. Não prospera. Então, o cuidado com o lar e com os filhos também é essencial para a prosperidade da família, né? Então, a Bia ela já vivia isso nos bastidores. E aí, quando ela chegou, eu falava para ela, você é a dona dessa empresa. Ela já tinha construído a empresa nos bastidores. Já tinha construído a empresa nos bastidores. E aí... por ter essa falha, esse ruído na comunicação,
vinha um atrito, né? Porque eu queria falar para ela de uma forma que às vezes não era a forma correta, e ela também recebia às vezes de uma forma que não era aquilo, e aí nós duas, né, íamos nesse entre tapas e beijos, até um momento que, acho que uns 8 anos atrás, né? 8 anos atrás, nós sentamos e nós corrigimos a rota. É importante. Vocês estão num projeto muito grande, vocês precisam corrigir a rota, vocês precisam alinhar. O que você espera da Tamires, o que a Tamires espera de você? E eu me lembro que nesse momento a gente corrigiu a rota, e daí acabou. E de quem que foi a iniciativa, assim, para vocês ajustarem essa rota? Teve uma iniciativa, teve uma virada de chave, teve um momento especial ou não? Foi só um momento em que as duas amadureceram e falaram assim, a gente precisa dar um jeito. Nós amadurecemos na nossa jornada. E até hoje, né, a gente ajusta. Mas foi um momento de explosão. Um momento em que nós estávamos vivendo uma situação e uma tem uma opinião, a outra, não, vamos conversar, a gente precisa resolver. Então, nesse momento, nós resolvemos, nós conversamos, nós alinhamos e nós falamos o que nós esperávamos uma da outra. E aí, nós começamos uma amizade, que ela foi construída. Que eu falei da paixão e do amor, né? Amor é uma construção, é uma decisão, você decide estar com alguém. E naquele momento, eu decidi caminhar com a Bia. Porque eu me lembrei de vários momentos em que a Bia, ela foi a pessoa que me ajudou. Quando eu decidi me tornar, quando eu decidi batizar, quando eu fui para a igreja, quando eu decidi casar na corte, ela foi a pessoa que falou, vem aqui em casa toda semana e eu vou orar por você, a gente vai ter um momento juntas. E nós não tínhamos essa ligação ainda. Uhum. Então, por mais que éramos cunhadas, estávamos ali, mas não tinha esse contato muito próximo. E muitas coisas que foram ditas naquele momento estão acontecendo agora. Olha. Então, eu me lembro exatamente do dia em que a Bia estava orando por mim, há praticamente 12 anos atrás, e finalizou a oração e ela falou, Fran, tem uma mensagem, uma profecia sobre a sua vida, e ela falou sobre aquilo. Então, existiu uma conexão ali, existiu algo maior, e aí nós fomos construindo a nossa amizade, respeito, entender que são pessoas completamente diferentes, mas no diferente nós nos completamos, nós amadurecemos todos os dias, né? E é um café com leite, né? Um completa o outro. E isso é o mais importante na caminhada. E eu acredito que o respeito, ela gosta de uma coisa, eu gosto de outra, né? Uma gosta de coisas mais calmas, a outra já é um pouquinho mais radical. Mas o importante é estabelecer limites e respeitar. O respeito uma da outra, né? E saber até onde eu posso chegar e ela também. Eu acho que isso é importante. Tem uma frase que eu gosto muito, tá, inclusive no meu Instagram, que fala, seja a transformação que você quer ver no mundo. E eu acredito muito nisso, muito. Então, quando a gente fala disso, de tudo que nós vivemos e fomos construindo, o próprio projeto Elas, voltado para mulheres, tem a ver com isso. Eu acho que isso aconteceu há uns 8, 9 anos atrás, e há uns 6 anos a gente sonhava com esse projeto. E não aconteceu. E é quando começou a acontecer o ano passado. E por quê? Porque eu acredito que foi no tempo certo. Existe uma passagem na Bíblia que diz que existe tempo determinado para todas as coisas acontecerem. Tudo. Então aconteceu do jeito que tinha que acontecer. E é interessante que quando pessoas no mesmo propósito, pessoas com a mesma visão, elas se unem, ninguém para. E se tornam imbatíveis e poderosas, né? Essa frase fala, seja a transformação que você quer ver no mundo. A partir daí, eu acredito que tudo aconteceu, né? Trazendo um zoom para a nossa história, principalmente quando a gente fala de desenvolvimento humano, tanto eu quanto a Fran somos coach, especialistas em comportamento humano, enfim. Daí, quando isso aqui se alinhou, gente, virou uma potência dentro da empresa. A empresa foi para um outro nível nesse patamar. Por quê? Porque pessoas se fortalecem. Sim. Quando a nossa relação se fortaleceu de uma forma íntima, profissionalmente falando, cara, a gente voou. Não, e assim, se complementando. Ela tem as ideias, ela é extremamente criativa e vamos fazer, e ela bota para fazer, e a gente organiza e vai trocando pneu no meio do caminho. E o quanto que a empresa, o grupo em si, porque hoje nós somos um grupo, quando o grupo se desenvolveu a partir de uma comunicação, né? Então, o que a Fran falou é muito sério, assim, hoje as relações estão tão frágeis e eu vejo dentro de análise comportamental mesmo, voltado para a empresa. Os profissionais hoje, eles não querem pagar o preço.
Não. Né? A Fran pode falar um pouquinho mais, porque ela é mais nessa parte, inclusive consegue trazer dados, mas quando a gente vai fazer processo seletivo, as pessoas não querem, não fica muito tempo no lugar. Então, entre o paixão e amor aí, eu imagino que tá difícil, deixa pra lá. Tá difícil, deixa pra lá. E nós trabalhamos num grupo onde a nossa cultura é muito forte. Eu até vejo pelas redes sociais que vocês priorizam em desenvolver os colaboradores de vocês em diversas áreas, né? Eu vejo questões de, além dos pilares comerciais e técnicos que cada função precisa, vocês também desenvolvem em questão física, emocional, em questão espiritual também, trazendo ali momentos de celebração e de comunhão. Como que é isso? Vocês perceberam uma transformação muito grande na empresa depois que vocês começaram a desenvolver os colaboradores em todas essas áreas? Sim, com certeza. Existem algumas crenças limitantes, né? Algumas dessas crenças são: se eu for financeiramente próspero, a minha família vai ser destruída. Se eu for uma boa profissional, eu não sou uma boa amiga. Então, são crenças que ao longo da nossa vida, crença é uma construção daquilo que você ouve a sua vida inteira. Então, você pode ouvir que você é ruim naquilo que você faz, você pode ouvir que você não vai ser bem sucedido. Então, são crenças que você vai alimentando, você vai ouvindo e você vai construindo uma identidade que é forjada naquilo que as pessoas falam ao seu respeito. E aí, quando que é essa virada de chave? Quando você entende quem é você. Quando você entende quem é você e o poder da sua identidade, você consegue transformar primeiro você, porque ninguém transforma o outro, você precisa transformar você primeiro. E a partir daí, porque a gente fala muito sobre o exemplo, você precisa ser exemplo naquilo que você faz. Eu não posso falar para a Bia ter uma vida fitness se eu não sou exemplo nisso. Sim. Então, a gente olha muito para o exemplo. O que você faz? A sua postura, a sua comunicação, a sua vestimenta, aquilo que você fala é congruente com aquilo que você faz? Então, entendendo esses pilares, a Inova ela tem, de fato, uma cultura muito forte. Então, é uma cultura estabelecida em cima desses pilares, onde a gente trabalha a mentalidade. Nós falamos muito sobre a questão da atividade física, de você cuidar do seu corpo, porque cuidar do seu corpo, ele fala muito sobre a constância, sobre você abrir mão daquilo, do prazer imediato, para conseguir algo lá na frente. E um hábito puxa o outro. Um hábito puxa o outro. Saudável puxa o outro hábito. Exatamente. E um hábito ruim puxa outro hábito. O contrário também é verdade. Então, você está falando que essa cultura, então, veio primeiro da liderança. Então, foi vocês transformarem quem está na liderança para depois levar isso para os colaboradores. Então, começou em vocês essa transformação. Exatamente. Ou vocês sempre tiveram, assim, essa vida fit, essa construção? Como que foi? Eu comecei a treinar com 17 anos. Então, isso já fez parte da minha rotina. Já com 17 anos, já comecei a treinar. Eu fazia muito esporte. Então, eu treinava, já cheguei a treinar loucamente durante 3 anos e meio da minha vida, assim, aloprada mesmo. E teve época que eu parei, eu fiquei grávida, eu engravidei do meu primeiro filho. Então, eu parei de treinar por um tempo, depois eu voltei. E faz parte da minha rotina treinar. O meu corpo ele precisa desse movimento. Você perguntou, Dani, se isso vem da liderança. Se você não tem uma empresa onde a sua liderança é exemplo naquilo que prega, você não vai ter uma empresa estruturada. Então, a cultura vem daquilo que você faz, não daquilo que você fala. Porque falar, todo mundo fala, se você abrir o Instagram hoje, como diz a minha mãe, mais tem, né? O que mais tem é um monte de gente te ensinando algo que nunca aconteceu. É pessoas te ensinando como ter um relacionamento bacana e o relacionamento está destruído. É uma pessoa te ensinando como prosperar financeiramente, está toda endividada. Enfim, então se você abrir o meu Instagram, se eu abrir ele, porque ele tem algumas seleções, você vai ver mensagem de pessoas falando sobre algo. Então, hoje todo mundo fala alguma coisa, todo mundo prega alguma coisa, todo mundo... A internet, ela deu voz para todo mundo. Então, não é o que fala, é quem fala, Quem você né? é? Será que você está sendo congruente? Será que, de fato, você está vivendo aquilo? Então, quando a gente fala de liderança, existe um projeto de treinamento para líderes, onde a gente fala sobre isso. Nós treinamos os nossos líderes para ser exemplo naquilo que eu falo. O líder e o liderado. Você vai criar um monte de monstrinhos ou um monte de super-heróis, pessoas que vão transformar. Mas o reflexo principal de uma empresa começa no diretor,
do diretor, ele vai seguindo as outras hierarquias, mas começa na base da empresa. Se essa base não tiver forte, não tiver uma cultura e não for verdadeiro no que fala e no que faz, com certeza a empresa não vai ser estruturada. E a árvore, ela é conhecida pelos seus frutos, né? Então, a árvore ali é a empresa, os frutos são os colaboradores. Então, não tem como a gente ter um bom fruto de uma árvore que não está saudável. Então, que bom que vocês estão ali cuidando dessa estrutura, né, como um todo. E a gente percebe a cultura da empresa, é inspirador, né, ver vocês buscando desenvolver em todas essas áreas. E vocês acreditam que existe algo que impede as pessoas de quererem? Você comentou um pouco sobre o processo seletivo, Sim. que as pessoas não querem pagar o preço. O que vocês mais identificam como a dificuldade das pessoas se desenvolverem hoje? O que eu acho, assim, Dani? Eu ouvi uma vez alguém falando assim, várias pessoas que a gente visita falam, como que eu faço para ter uma cultura tão forte como vocês desenvolveram? Como que eu faço para ter uma cultura forte dentro da minha organização? O que eu acho, né? Talvez a gente buscar na teoria vai ter outro conceito, mas o que eu penso? A cultura organizacional, ela é forte de qualquer jeito. Ela é forte. Existe uma cultura dentro da empresa. A diferença se ela é regida de forma desorganizada, onde as pessoas criam... Eu acredito que nós quatro, se nós ficarmos nessa sala aqui, a gente vai desenvolver uma cultura. Sim. Se a gente pode, o que a gente pode, o que a gente não pode, qual vai ser? Nós copiamos a todo momento o comportamento. Eu olho para o comportamento dela e eu copio ela, como que ela senta, como é que ela fala. Então, existe uma cultura forte dentro da organização. A questão é, quem está liderando essa cultura? Quem está pregando o que deve ser feito? Então, dentro do grupo, desde o início, lá atrás, quando começou com o Erickson, com o Vinícius, eu imagino que foi estabelecido por eles e já veio, ao longo do tempo, vem sido disseminado por todos. Quando você fala assim, hoje, depois que a pessoa entra na nossa cultura, porque a gente tem um processo seletivo, onde a gente preza muito mais pela vontade e crescimento do que propriamente pela habilidade da pessoa hoje. Nós trabalhamos... A habilidade é treinável, então vocês prezam por outros fatores ali que seriam o quê? As skills? Fala um pouquinho pra gente. Para mim, é muito mais... eu prefiro contratar caráter, alguma coisa assim que não muda, do que a habilidade. A habilidade todo mundo aprende qualquer coisa. O nosso grande desafio, acho que de todo mundo, né, é a questão de uma geração que é extremamente imediatista, que não quer pagar o tempo do aprendizado. Se a gente olhar aqui nessa mesa, teve muito tempo que a gente se tornou ao longo do caminho. A Fran falou sobre o nosso relacionamento, sobre o processo. Sim. Estamos nos transformando durante o processo. Só que vem uma geração aí que eu quero ser eu entrei agora, eu quero ser promovida agora, e quero chegar a CEO da empresa agora. Isso não vai acontecer. E sem grandes esforços, né? Sim, porque a internet, como a gente estava falando agora, fala ganhar dinheiro muito rápido. Isso. Clica aqui, eu te ensino como ganhar dinheiro. E aí você vai ver uma criança de 16 anos que está te ensinando como ganhar dinheiro. Então, as pessoas elas precisam entender que tudo tem um tempo para acontecer. Se você quer ser desenvolvida, precisa de um tempo. E a gente costuma dizer na nossa cultura, e o que a gente trabalha muito é mentalidade. Você não cresce num ambiente que não tem desafio. Não tem como crescer, você permanece a mesma pessoa. Os ambientes desafiadores são os que te projetam para um futuro diferente, que molda o seu caráter, que te transforma. Mar calmo não faz bom marinheiro, né? Só que muitas pessoas querem ficar no meio do caminho. Né? A gente falou da atividade física. Para nós é muito importante, nós temos uma quadra de beach tennis dentro da empresa. Na empresa, para todos os colaboradores, que maravilha! Temos. E nós temos alguns projetos também, que é o do Gympass. Nós liberamos hoje Gympass, a gente fomenta muito a questão da atividade física. Faça atividade física, né? Se comprometa com a atividade física, porque ela traz vários benefícios para você. Concentração, né? O seu corpo ele vai ficar mais disposto, você vai ficar mais disposto durante a sua trajetória. Então, é um dos pilares quando a gente fala sobre a mentalidade.
atividade física, cuidar da sua mente, cuidar do seu corpo, cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você vê. Então, nós somos seletivos, inclusive, com o que a gente está vendo, com o que a gente está ouvindo. E a gente até falou do Instagram, né? Que você seleciona. O meu Instagram, ele é bem selecionado. O que você vê no Instagram? Te edifica ou te coloca para baixo? Porque o Instagram é uma inteligência artificial. Aquilo que você busca é o que vai aparecer para você a todo instante. Se eu falar para mim agora, Bia, eu quero viajar para Cancún. Daqui a pouco, se eu pegar o meu celular, o que aparece? Viagens para Cancún, enfim. Então, mas aí do que você se alimenta todos os dias? Será que quando você acorda, você se alimenta de coisas boas ou a primeira coisa que você pega é o seu celular? Será que quando você dorme, a última coisa que você vê é o seu celular? Ou será que você pega na mão do seu esposo? Será que você conversa com os seus filhos? Então, é muito de como você vive a sua vida. Do que você está se alimentando todos os dias. E eu queria só voltar numa pergunta que a Dani fez, que ela perguntou, o que vocês acham que é o maior empecilho hoje para uma pessoa não se desenvolver? Ela mesma. Ela própria, porque não tem como ninguém fazer nada pelo outro. Você não consegue fazer nada. Você pode pegar a Bia, você pode pegar a Fran, que é especialista em pessoas e comportamento. Nós podemos fazer mágica. Se você não quiser se desenvolver, você não se desenvolve. Porque se fosse assim, era ótimo, né? Que eu falava, se desenvolve. A pessoa vai lá e se desenvolvia, mas tem que pagar um preço. Sim. Então, nós somos um canal. Esse canal, ele é como se fosse uma água jorrando. Nós somos um canal e essa água passa por esse canal. Quem vai absorver essa água? Quem vai ser abundante? Quem vai transformar aquilo ali em algo para a vida? Quem vai buscar esse conhecimento? Poucas pessoas querem pagar o preço. Poucas pessoas querem se transformar. Nós temos pessoas que entram na empresa e não permanecem. Por quê? Primeiro, nós temos uma cultura muito forte. Eu até nos treinamentos que eu ministro, eu falo, eu não vou te desligar. Se você não se sentir confortável com a nossa cultura, você mesmo vai sair da empresa. E é natural. Ou essa pessoa sai, ou os próprios colaboradores, eles falam, fulano aqui não serve para a empresa, não. E faz parte dessa cultura, porque eu falo que todas as pessoas precisam se sentir pertencentes. Sim. Se você se sentir pertencente ao lugar que você está, você vai ter o olhar de dono. E aquele olhar de dono é aquele olhar que não para. É o olhar que cuida de tudo. Então, nós temos hoje na nossa empresa colaboradores que têm esse olhar. Que é ter esse olhar de dono, de deixa eu colocar isso aqui no lugar, deixa eu cuidar. Ou seja, é formar vários líderes, né? Pessoas com autorresponsabilidade, mesmo sobre aquilo que eles fazem. Isso de fato, eu acredito que isso é desenvolver pessoas e desenvolver pessoas que desenvolvem ainda mais uma empresa. É trazer essa autorresponsabilidade que você é líder, sim, aqui dentro. E dá muita liga várias coisas que vocês disseram, porque trazendo aqui a memória, vou até contar uma coisa pessoal, eu também sempre sonhei com coisas que estavam totalmente fora da minha realidade, né? Esses dias, até conversando com uma pessoa, ela falou assim, nossa, você está num momento de mudança. Eu falei, não, eu estou num momento de reencontro, porque eu sempre fui essa pessoa que sonhava com coisas fora da realidade, então ninguém à minha volta tinha viajado de avião, era meu sonho, e aí eu pedi literalmente para Deus, e as coisas assim, passei no processo seletivo de intercâmbio da faculdade, fui muito suor, né, muita coisa, mas deu muito certo. E aí, sonhar e se colocar em movimento para realizar, mesmo não vendo possibilidade, eu acho que isso é você trabalhar mesmo a sua mentalidade de que, olha, é possível, né? Que foi algo que a Bianca trouxe ali, e você trazendo sobre a questão do corpo, do cuidado do corpo. Esse ano, eu olhei no espelho e falei assim, gente, o que aconteceu? Porque no meio de tanta coisa, eu acabei esquecendo desse pilar, né? Tanto estudo, trabalho e tudo mais, isso foi ficando em segundo plano. E esse tem que ser o primeiro plano, porque o que nos acompanha é o nosso corpo, né? É isso daqui, essa daqui é a minha máquina. Como é que você vai levar a mensagem por mais tempo se o corpo não tiver saudável? Exato, e aí quando eu olhei, eu falei assim, gente, o meu corpo não está preparado para viver a vida que eu quero viver.
Então, deixa eu preparar o meu corpo, porque o que está vindo aí é tão grande, é tão desafiador, que esse corpo não vai acompanhar. E aí foi quando eu me coloquei nesse movimento. E aí veio todos esses projetos, inclusive o Deu Liga, bem no momento em que eu já estava muito mais saudável, né, com atividade física em dia, muitos quilos a menos, e podendo ter essa correria de vida aí. Mas o tanto que esses pilares são fundamentais, Dani, né? isso é tão importante porque as pessoas pensam que apenas o corpo, quando a gente fala de exercitar o corpo, era só de ter um shape. O shape é consequência. Então, estética, né? Para você ter uma noção, eu já fui obesa. Em grau 1, né? Então eu já tive 32%. Nossa, eu não consigo imaginar, Bianca. Já. Você é maravilhosa, fitness. Já fui, né? E assim. Não consigo. E o meu esposo também. Chegou num momento que eu e ele estavam numa fase, nós não casamos assim, nos tornamos durante o nosso casamento, porque não priorizamos isso, priorizamos outras coisas. E a gente esqueceu daquela máxima que é corpo, alma e espírito. Se um desse tripé não estiver funcionando, vai desabar tudo. Sim. E eu me lembro que eu cheguei num momento da minha vida que eu era sedentária, mãe de 2 filhos, e o corpo já estava dando sinais que nem ia aguentar muito tempo. Então, se eu quero viver o extraordinário, o corpo tem que levar até lá. E aí, nós começamos esse processo, eu e minha família, né, eu e meu esposo começamos há algum tempo atrás. É interessante, porque para nós, e isso é disseminado hoje, né, dentro da empresa, o corpo fala muito sobre mentalidade. Se você bater o olho em alguém, eu falar para você que eu sou constante, eu falar para você que eu sou disciplinada no processo seletivo é uma coisa. Você bateu os olhos no meu braço, você vai falar assim, ela é exatamente isso. Sem eu precisar falar muita coisa. O corpo, ele precisa comunicar. Como que eu vou te comunicar sucesso, constância, disciplina, se eu olho e não tá coerente? Está congruente, como a Fran falou. Então, é uma série de coisas. Também não dá para focar só no corpo e esquecer da mente, da alma. É um eterno equilíbrio, né? Exatamente. E aí eu esqueço da alma, porque quem eu sou, as minhas emoções, né? E aí eu não fico fora da sintonia. E se eu também não cuido do espírito, não fecha a conta. Então, esse pilar total dentro do grupo, que a gente vive isso, todos os líderes da empresa, em todos os níveis possíveis, e a gente, de alguma forma, quer inspirar outras pessoas a viver também. Né? Recentemente, a Fran compartilhou com a gente, nós temos um momento de celebrar, porque no processo do hábito, de construir hábito, a gente não pode falar, eu quero perder 35 quilos, você parou no meio do caminho. Então, se você divide essa meta a cada 5 quilos que eu perder, eu vou comemorar, eu vou me dar... Seriam micrometas para ficar mais acessível. Porque senão eu fico tão longe que eu paro no meio do caminho. E aí eu me frustro, como mais, engordo mais. Então, eu vou perder eu vou eliminar 35 quilos, mas a cada 5 quilos, o que eu vou dar de recompensa? Que é a celebração. O processo de celebrar, gente, quimicamente, ele libera hormônios no nosso cérebro. Então, dentro da empresa, nós temos toda sexta-feira, 11 horas, você pode ver que tem uns stories que está acontecendo. Sim, pode estar viajando alguém, pode acontecer, vai ter um momento. Por quê? Porque quem trabalha com venda, atendimento ao cliente, enfim, gente, fez várias coisas durante a semana que precisa ser comemorado. Principalmente, né? O comercial ali muito demandado. A gente entende bem, né? Sim, e aí uma venda, importa o valor dela, o quanto que, né, desprendeu, e você falou de sonho, tantas coisas. Tem pessoas que falam dentro da empresa, uma das nossas líderes, ela me falou recentemente, que no processo seletivo para liderança, ela me falou assim, eu quero ser líder. Porque quando eu entrei há 2 anos atrás nessa empresa, eu não sabia o que era sonhar. Eu não sonhava, eu só queria sobreviver. E há 2 anos eu aprendi o que é sonhar e como é para fazer com que esse sonho se torne realidade. Porque é uma grande diferença em sonho e delirar. Delírio só tem na minha imaginação. O sonho tem construção, trabalho duro para isso. Se coloca em movimento, né? E ela disse o seguinte, Bianca, eu quero ensinar as pessoas a sonharem como eu. Então, nós trabalhamos muito sobre isso, sobre você ter objetivo e planejar como vai chegar até lá. Então, se eu construo um planejamento e a cada tempo eu celebro, o meu corpo, ele recarrega. E aí, quimicamente, isso acontece, o corpo é químico, né? Tudo reage. Se você está triste,
alguma parte do seu corpo pode reagir, dor no estômago, dor de cabeça, enfim. E nós celebramos toda sexta-feira justamente para provar sobre isso. Então, essa constância, essa disciplina, esse cuidar do corpo, alma e espírito que a gente trabalha na nossa empresa para dizer para as pessoas que tudo é possível, mas é o que a Fran falou. A gente não consegue fazer mais que isso. Eu costumo dizer que tem um livro, até a página 9, tem instruções dadas por nós, mas a partir daí você constrói, você escreve uma nova história. As páginas estão em branco. E aí não tem como a gente fazer. Eu não consigo caminhar por você. Eu consigo estar por você aqui, no que você precisar. Mas o processo de escrever as próximas páginas que virão é individual. E aí tem pessoas que querem e tem pessoas que não querem. E quando a gente vai para entender um pouquinho da teoria, fala que 97% da população, elas querem viver uma zona de conforto. E 3% só de esforço. E hoje são quantos colaboradores no grupo todo? Em torno... Se a gente juntar tudo, mais de 100. Que são algumas empresas. E como vocês trabalham a diferença de cada pessoa nesse contexto? Porque as diferenças, vocês falaram que elas se complementam. Mas como que é isso dentro da cultura? Eu acredito que o líder, ele precisa ser um camaleão. Porque às vezes um você vai ter que puxar, outro você vai ter que empurrar, um você precisa falar mais duro, outro você precisa falar mais brando. Então é você entender primeiro, você precisa entender de comportamento, você precisa entender de pessoas. Se você é líder e você não entende de pessoas, você está no lugar errado. Porque a liderança fala sobre pessoas, você lidera pessoas, você trabalha com pessoas. E a gente tem pessoas completamente diferentes dentro de um time. Mas o que a gente trabalha? Colocando perfis diferentes para cada liderado, para cada líder. Porque ele vai conseguir se adaptar a cada comportamento. E aí o comportamento, ele é de acordo com o perfil da pessoa. Às vezes, como eu preciso falar mais dócil, outro eu preciso ser um pouquinho mais firme no meu tom de voz. Porque às vezes uma pessoa que está entregando muito e às vezes você precisa dar um feedback para ela e esse feedback é muito duro, pode ser que você desmotive essa pessoa. Então precisa ter esse equilíbrio. Você não pode ser a mesma pessoa que fala da mesma forma com todo mundo. Você precisa saber se comunicar. E a comunicação não é aquilo que você fala, é aquilo que a pessoa entende. Então, entender sobre comportamento, entender sobre perfis comportamentais, na minha visão, é o principal ponto para um líder desenvolver outras pessoas, entender de outras pessoas. E eu acredito que tem outro ponto aqui que é importante também, complementando um pouquinho o que a Fran diz, que eu super concordo, que é a questão de identificar na diversidade quem eu sou e qual é o meu papel. Eu acho que imaginando aqui um navio, até mesmo um avião, o piloto não tem o mesmo papel da aeromoça. Cada um precisa saber para que está voando, qual é o propósito disso. Eu me lembro que, hoje eu não faço muita entrevista para contratação, mas eu lembro que a pergunta mais difícil que eu fazia para uma pessoa contratada é: quem é você? Me fale quem é você. Ela começa a falar tecnicamente. Eu fiz isso, Não, é quem é você? O que você gosta? E geralmente as pessoas travam. E a segunda pergunta é: por que você faz do jeito que você faz? O que você está fazendo do jeito que você faz? As pessoas não sabem. Geralmente elas ligam, é para fazer isso? Então deixa eu fazer. E elas vão ficando aí até onde dá. Vai no automático. Então, se eu estou num ambiente que tem várias pessoas diferentes, com funções... todo mundo vende, mas as pessoas não vendem igual. Não. Tem perfil de cliente, né, Fran? E aí, de repente, tem um cliente que você sabe que se encaixa melhor com a abordagem da Dani, outro se encaixa melhor com a abordagem da Fran. Então, é importante você saber quais são os pontos, quem é cada pessoa do seu time, o porquê quem eu sou não é o que eu faço, né? Como diferenciar isso, né? Porque a gente é criado a falar assim: quem é você? Eu sou médica. Eu sou empresária. Eu sou... Não, você não é aquilo que você faz. Você faz medicina, você está como fazer empresária. É momentâneo. Pois é. Mas sabe o que o mercado hoje te ensina? Essa prisão, essa caixinha. Porque poucas empresas hoje, elas querem te desenvolver. Hoje, quando eu faço processo seletivo ou quando eu dou um treinamento, as pessoas falam assim: caramba, eu vivi 9 anos em uma empresa e eu nunca me colocaram numa posição de pensar. E aí, a gente fala muito sobre treine as pessoas para que ela fique tão boa que ela receba proposta no mercado, mas que elas se sintam tão pertencentes a essa cultura que elas queiram ficar.
Esse é o sentimento que a gente precisa ter. Porque hoje, o que a gente encontra no mercado hoje é a empresa que não quer que o funcionário se desenvolva. Ele quer, você tem que chegar, né? Você tem que chegar às 8 horas, você não precisa pensar, você tem que fazer o que eu estou te pedindo e você não pode pensar, você não tem autonomia para pensar. Então você chega às 8 horas, você bate o seu ponto, às 18 horas você bateu o seu ponto e você não tem que pensar, entrega o que eu estou te pedindo e pronto. E aí quando a gente vem para um ambiente onde uma cultura, a gente fala, você precisa ter tempo para pensar. Você precisa ter tempo de ser estratégico. Então, a gente leva isso muito para os nossos colaboradores, que pensem fora da caixa. Faça fora da caixa. Porque aí nós teremos um time gigantesco de pessoas unidas pelo mesmo propósito, mas são pessoas que pensam. E o mercado hoje, ele não quer que você pense. Ele não te exige. Quantas empresas hoje investem em treinamento? Sim. Capacitação, desenvolvimento. Qual foi a empresa que você trabalhou e falou assim, ó, cuida do seu físico, cuida da sua mente? Porque as empresas, elas têm medo de perder. Então, se eu desenvolver a Fran ficar boa, ela vai sair do mercado. E aí, esse sentimento, ele fala muito sobre esse sentimento de competição. Uhum. Mas, eu sou líder, mas eu não quero desenvolver o meu liderado, porque ele vai tomar o meu lugar. Não, é mentalidade pequena. Mentalidade pequena. Né? Essa e hoje, não vai pra frente. 90% das empresas hoje, falando do que eu vivo hoje, ela é muito fechada para não pensa. Porque às vezes você não pode pensar. Não quer perder o seu papel, a sua posição. E sabe uma coisa que eu percebo aqui, até fazendo porque a gente está construindo aí vários temas, mas dentro dessa mentalidade vencedora, eu percebo que tudo isso começou, de fato, entre vocês, lidando com a diferença, a importância da comunicação numa sociedade. Então, 2 mulheres fortes, que ao invés de realmente ali encontrar uma divergência, se apoiaram, e vocês levam essa cultura para a empresa. Então, a Inove Consult é um grupo hoje, né, que Sim. tem o braço forte de análise e recuperação de crédito. Quero que você fale melhor, vocês aqui, sobre isso. E o que eu percebo é que vocês levaram essa cultura de vocês para a empresa, e hoje o forte, pelo que eu pude perceber, é o treinamento e desenvolvimento de pessoas. E vocês 2 são formadas em Master Coach, ou é somente as 2 são? Sim. Quando que surgiu isso? Foi antes de vocês se alinharem? Foi depois que vocês falaram, não, a gente precisa disso aqui? Foi planejado? Aconteceu? Conta um pouquinho mais essa parte da história. A Bia é Master Coach, eu sou formada em Coach. Uhum. Eu conheci através da Bia. Você vai até falar a diferença um pouquinho pra gente entender. Ela me convidou para participar de um encontro lá em Belo Horizonte, na época. E aí eu fui, a gente participou de um final de semana, de uma imersão no final de semana. E foi muito bacana, a Bia já estava imersa no coaching, enfim, eu já desenvolvia pessoas, já trabalhava com pessoas há mais de 15 anos, né, eu com 18, 19 anos já tinha 4 pessoas que eu tinha que liderar, eu já vivi isso antes, mas não de forma técnica, então era muito prática, né, o que eu tenho era, o que eu tinha construído era a prática, era o entendimento, era conhecendo pessoas, então foi conhecendo pessoas ali na prática, no dia a dia, e eu não tinha mais a teoria, então a Bia me apresentou uma imersão, nós fomos no final de semana, ela já estava, acho que ela já tinha feito a formação em coach. E nesse momento, vocês 2 já estavam alinhadas na empresa, já tinham tido aquela conversa difícil. Uhum. Esse alinhamento aconteceu há muito tempo, há quase 10 anos atrás. Exatamente. Eu já estava trabalhando com treinamento e desenvolvimento, a Bia já estava nesse ramo de coach, assim, eu não conhecia, não era algo que me chamava muita atenção no início, e aí ela me convidou, eu gostei muito. E de lá para cá, nós fizemos várias imersões juntas, já fiz vários cursos, outros cursos também. Me formei em coach e é muito bom. Eu tinha muito prática, mas precisava de um pouquinho de teoria também. Porque acho que as 2 coisas se complementam. Não adianta você ter teoria e não ter prática, e não adianta você ter a prática e não ter a teoria também. As 2 coisas vão se encaixar. Então, veio um momento muito, muito especial de uma transição muito grande, onde a Fran, em 14 anos de Inove, ela já passou por todos os setores da empresa. Então, eu já fui financeira, já fui comercial, já fui back-office, já fui treinadora, já fui gestora. Quanto tempo tem a Inove? Faz 14 anos no ano que vem. Eu entrei 1 ano depois que a empresa já tinha sido fundada. Então, eu passei por todos os processos da empresa. E, recentemente, eu fui convidada para ser coordenadora de vendas da Inove. Não é por acaso. Eu sei que, se você me perguntasse há 4 anos atrás, quem é a Fran na Inove? Eu ia falar, não sei. Porque, de fato, há 4 anos eu não sabia quem era a Fran.
Hoje eu sei exatamente quem eu sou lá dentro, eu sei exatamente a minha responsabilidade lá dentro e eu sei exatamente o que eu entrego. Isso fala sobre uma construção. Não foi do dia para a noite. Foi uma construção do meu profissional, de quem eu sou. Isso foi construído ao longo do tempo. Então, voltando para a pergunta do coach, a Bia me apresentou, fiz depois a formação, fizemos imersão, fizemos alguns cursos, mas foi através da Bia que eu conheci o coach. Não conhecia até então. Porque, assim, como vocês lidam muito com pessoas e trabalham fortemente a identidade, e entra o projeto do Elas Transformam, foi calculado, assim, a gente precisa fazer essa formação, ou de repente aconteceu, como é que foi isso? Então, porque tem tudo a ver, né, com o propósito de vocês. O Elas, como eu te falei, brotou no nosso coração há mais ou menos 6, 7 anos atrás. E nesse processo aí, paralela com isso, nós duas já estávamos estudando, né? Enfim, eu fui fazer coach, na verdade, não para ajudar ninguém, foi para me ajudar. Verdade. Eu comecei a entender, a pesquisar um pouco sobre isso. Eu sou formada em pedagogia, voltado para gestão, tecnologia educacional, para dentro de empresa, mas eu sempre quis ser delegada. Então, sabe o que deu, assim, para pagar e fiz isso? Delegada? Olha. Delegada. Então, assim, era o que eu queria na minha vida. E eu me formei para pedagogia mais ou menos para o que dava para pagar. E eu nunca entendi muito bem. E é interessante porque o ano passado eu estava num curso que eu falo que eu paguei só para ser ministrada pelo Espírito Santo, né? E estava em São Paulo, fiquei 7 dias nessa imersão, era um Master Trainer. E eu tinha feito essa pergunta para Deus alguns anos atrás. Por que eu sou formada em pedagogia? Qual é a lógica? E se eu olho hoje o histórico da Bianca, tem tudo a ver com a Bianca. Com a questão do desenvolvimento, da transformação, de ajudar outras pessoas. Então, algum tempo atrás, nesse processo que a gente compartilhou com vocês mais cedo, eu comecei a pensar assim, cara, o que eu posso estudar para me entender um pouco mais, para me conectar de novo com a minha essência? Porque lembra que eu vim numa ascensão, de repente fiquei meio perdida ali, me senti quem eu sou no universo. Então, meu primeiro curso de coach foi para que eu pudesse me entender. E sempre foi sobre mim. Nunca foi sobre, eu vou aprender isso para que eu possa ajudar o outro. Era consequência. Porque lembra da minha frase preferida? Seja a transformação que você quer ver no mundo. E tudo a ver, porque pensa, se o líder está perdido, como é que ele vai conseguir ser uma verdade para os demais, né? Gente, quando você não tem como um cego guiar outro cego. Exatamente. Né? Se você vive querendo mudar o outro, você perde a oportunidade de mudar você mesmo. Você não consegue mudar o outro. Mas você consegue mudar a visão do outro a partir daquilo que ele vê em você. Perfeito. Então, não adianta você querer transformar ou mudar outras pessoas. Você precisa mudar você primeiro. E é interessante porque quando nós somos líderes, nós temos uma responsabilidade. Nós precisamos, não podemos nos contentar, tá bom, tá mais ou menos. Não, você precisa ser... As pessoas vão te seguir. Sim. Então, eu sempre entendi que como líder, eu sou líder desde os meus 18 anos, eu sempre tinha que estar um passo à frente. Então, eu tinha que sempre estudar um pouco mais. Eu falo, tem alguém na minha equipe que conhece alguma coisa, eu preciso saber mais que ele, para que ele confie no processo. Então, a minha primeira ida para um coach foi isso. Foi porque eu queria entender um pouco. Acabei me apaixonando, porque tinha tudo a ver com o processo. Depois eu fiz mais... O que é a diferença do Master? As especializações que você vai adquirindo ao longo do processo. Depois eu fui para uma outra especialização, que era BEC, que é voltado para empresa, para grupo, trabalhar ali dentro de equipes, o processo do coach. E o Master é esse processo final de conclusão dessa certificação para depois você ter um MBA. Então, basicamente é essa construção. Mas o que é mais divertido na jornada, que eu acredito, não só para nós, mas para qualquer líder de qualquer segmento, é você continuar evoluindo. A Bianca de hoje, 2024, ela não pode, no físico, na mente, no corpo, não pode ser a mesma de 2025, não pode. Então, as pessoas perguntam assim, Bianca, por que você gosta tanto de atividade física? Gente, porque a atividade física, para mim, é trabalhar a mente o tempo inteiro. É fazer o que eu não quero fazer, é me levar à exaustão a todo momento, eu comecei a fazer tênis agora. Gente, eu não tenho habilidade. Mas eu fiz e vi que não tinha habilidade, falei, vou fazer.
Então, toda vez que eu entro num propósito onde que eu não sei fazer, eu falo, vou fazer até ficar boa. Na hora que ficar boa, eu saio. Você gosta de desafio, né? Isso aí. Porque eu acredito, uma pessoa que era sedentária na vida, uma pessoa que tinha uma crença limitante, que tudo que começava não terminava. Uma pessoa que tinha alguns hábitos que era muito ruim, quando eu entendi lá no meu primeiro processo de coach que eu precisava criar novas histórias sobre mim, eu falei, sempre que eu começar alguma coisa, eu faço no mínimo 1 ano. Isso é fortalecer a mente. Então, começou, eu não sou obrigada a começar, mas terminar eu sou. Então, são pequenas hábitos que você vai colocando como regras na sua vida, que você vai, na minha opinião, se tornando uma pessoa imparável, imbatível, e aí você vai evoluindo. Então, quem eu sou hoje não pode, não deve ser a minha versão. Então, nesses dias eu estava conversando com uma pessoa do meu time de marketing, e ela disse assim, que conhecia uma pessoa, e falou, é ela? Não, mas parece não ser ela. Aí eu falei, graças a Deus. Graças a Deus que eu sou diferente. Sim. Porque tem tantas pessoas que você encontra ao longo do seu caminho, você fala, nossa, ela tá igualzinha. Não mudou nada. E às vezes, pior, né, na mentalidade. Então, eu adoro quando eu encontro alguém e falo assim, você mudou demais. Você mudou o corpo, o físico, a mente, a forma de falar. Mudou pra melhor, então é ótimo. E Tamires, sabe o que eu acho bacana? E eu acredito que no potencial de todas as pessoas. Porque hoje, aquilo que as pessoas talvez admiram na Bia, na Bianca, que é a postura de ela falar em público, estar aqui hoje com vocês, lá atrás eu era uma criança gaga. Então, eu não tinha habilidade nenhuma, extremamente tímida. Então, se eu conseguir me desenvolver para estar hoje aqui nessa mesa, com essas mulheres incríveis, batendo esse papo, foi porque eu fui desenvolvendo ao longo da minha trajetória. Então, eu falo que se eu, gaga, de uma cidade pequena, tímida, de esconder atrás da mãe, conseguiu chegar onde eu cheguei hoje de desenvolvimento, qualquer pessoa consegue. Então, basta querer escrever uma nova história. E não se contentar na onde que já chegou. Eu sempre fiquei pensando, sabe aquele jogo do Mario? Quando eu era criança, eu não tinha... Você jogou, né, Fran? E eu não tinha grana pra jogar. Sabe do Mario? Não tinha grana, não. Eu não tinha. Vocês já jogaram? Sabe do Mario? Eu precisava ter dinheiro pra ter Mario, não. Eu não tinha, gente. Eu nunca tive Nintendo. Mas eu sempre fiquei imaginando... Você saiu de casa com 13 anos, amiga. Vai pro próximo nível. E eu sempre fiquei imaginando, 2024 tá terminando. Qual é o próximo nível? Qual é o próximo nível? Então, acessar esse próximo nível tem tudo a ver com a mentalidade forte. Sim. E é tudo isso, né? Trabalhar corpo, mente, que é, né, a nossa alma. E buscando essa liga aqui com o mercado financeiro, você acredita que esses pilares também trouxeram uma prosperidade financeira para vocês e para a empresa? Com certeza. Quando a gente fala sobre desenvolvimento sem hipocrisia nenhuma, né? Ninguém está aqui para fazer ou para não ser remunerado financeiramente. Mas isso não pode ser o seu ponto principal. A partir do momento em que isso é sua prioridade, ganhar dinheiro é minha prioridade, ter dinheiro é minha prioridade, já perdeu o seu propósito. Eu converso muito com os líderes, eu faço desenvolvimento de líderes também, eu falo para eles, não cobra resultado. Resultado é uma consequência. Porque se eu cobro o resultado, você tem que me entregar o resultado, você esquece de transformar aquela pessoa em algo que ela está com dificuldade. Às vezes é uma argumentação, às vezes ela precisa melhorar a postura, às vezes ela não sabe vender aquele produto. Então, se eu foco muito no resultado, eu esqueço de transformar a pessoa. Então, vem abundância financeira? Com certeza. Então, é uma hipocrisia da minha parte falar que isso não acontece. É claro que acontece, mas isso não é o ponto principal. Não é aquilo que a gente olha e fala, não, eu quero ser milionária. Eu tenho vários sonhos, a empresa tem vários sonhos, mas existe um propósito, né, antes. O dinheiro não pode ser o guia de ninguém. Ele precisa ser um canal de abundância, ele precisa ser um canal de prosperidade na vida das outras pessoas. Ou seja, o dinheiro não está acima das pessoas. Nunca. E a partir do momento em que o dinheiro está acima das pessoas, você já está perdendo. Porque você perdeu a oportunidade de transformar as outras pessoas. Porque assim como resultado, você só está focando no dinheiro. Resultado, ser bem sucedido financeiramente é uma consequência. A Inove hoje é um grupo. Há 14 anos atrás ela não era um grupo. Era uma empresa que estava tentando sobreviver no mercado. Então é uma empresa que não começou com dinheiro, não era uma empresa que começou da proporção que ela está hoje. Eu lembro que a minha sala do financeiro estava falando com a Bia. A gente foi colocar a sala do marketing, né? E é uma sala enorme, que cabe 4, 5, 6 pessoas. E esse final de semana a gente estava fazendo algumas mudanças. Eu falei assim, Bia, minha sala tinha 1 metro.
Para mim entrar na minha salinha, eu tinha que ir de ladinho, assim, para conseguir entrar, porque ela é muito pequena. Então, a empresa chegou hoje porque existe algo muito maior. E o que rege essa empresa se chama Deus. Então, Deus tem um propósito para que essa empresa ela acontecesse, para que vidas fossem transformadas, para que pessoas fossem transformadas, e através disso, consequentemente, vem uma prosperidade financeira, né, vem sonhos que são realizados. Antigamente, um sonho era desse tamanho, hoje ele já é desse tamanho, mas não é a prioridade. A gente não acorda todos os dias pensando o que vai cair na minha conta hoje, mas é quantas pessoas eu vou transformar aqui, através daquilo que Deus colocou na minha vida para que aconteça. Então a empresa ela tem muito isso, a empresa tem muitos movimentos de Café com Jesus, Kickoff, a gente fala muito sobre isso, é uma transformação. Consequentemente, a prosperidade ela vem, ela acontece. Nossa, e o bom é que dá vontade de ficar aqui falando o dia todo. Sabe uma coisa que eu percebo, assim, das pessoas que já passaram por aqui, essa questão do sucesso, né? As pessoas que conquistaram, que estão nesse tempo já de perpetuar ali um negócio, não é sobre o dinheiro, mas tem um propósito por trás, né? O que faz o negócio ser perene, fala sobre legado, e vocês têm construído um legado juntas, né? E Fran, em uma das suas falas aqui, você falando sobre essa questão de líder, e só entrando num pontinho aqui, o bom líder, ou o líder de sucesso, é aquele, então, que não foca no resultado, mas ele dá as ferramentas? Exato. Seria isso? Eu costumo dizer que quando o líder ele foca muito assim, me entrega o resultado, me entrega o resultado, me entrega o resultado. Ele está preocupado só com a entrega. Mas às vezes a entrega não está acontecendo porque existe algum ajuste que eu preciso fazer naquele meio do caminho. E aí, qual é esse ajuste? Por isso que é importante o líder entender e conhecer o seu liderado, entender quais são as dificuldades, quais são os desafios, quais são os pontos de melhoria, conversar. Vem cá, Tamires, me fala, qual é a sua dificuldade? E se perguntar, né, qual tipo de líder eu quero ser, qual a mentalidade de líder que eu quero trazer e desenvolver a cultura aqui na empresa. A gente fala sobre hoje nós temos 15 líderes dentro da empresa, 15, né? 15 líderes, já esse time vai aumentar, mas todos precisam ter o mesmo propósito. E aí o mesmo propósito eu estou ali para desenvolver talentos, desenvolver pessoas. Por isso que eu faço a mesma analogia com resultado e com dinheiro. Se você foca só no resultado, você não consegue transformar aquilo que precisa ser transformado. Você não desenvolve, você não treina, você não dá ferramentas para aquela pessoa entregar o resultado. Porque às vezes a entrega de resultado é um ajuste. Não estou conseguindo, Bia, argumentar com o meu cliente. E às vezes você cobra só o resultado, mas aquele ponto que você precisa auxiliar o seu liderado é só um ajuste para que ele consiga entregar o resultado. É igual a analogia da academia. Eu quero perder 35 quilos. Aí você foca só nos 35 quilos. Aí você esquece que é uma jornada, é uma trajetória. Que para chegar nos 35 quilos, você teve que perder 1 quilo primeiro. Sim. Você teve que perder 2, você teve que perder 3. Então, quando eu olho para essa trajetória, para essa caminhada, e eu vivo essa jornada, quando eu chego nos 35, ele é mais prazeroso. Ele não é um sacrifício para mim. Por isso que a nossa mentalidade, ela muda. E aí você vê muitas pessoas que fazem aquelas dietas loucas. Já viram alguém? Aí eu faço aquela dieta louca e 1 mês eu fico fininha, magrinho. E aí você vê aquela pessoa 3 meses depois, você fala, o que aconteceu? Voltou 5 vezes mais. Mas sabe o que aconteceu? Eu foquei só no emagrecimento. Eu esqueci do meu processo. E o meu processo tem esse chocolate aqui, mas eu não vou comer. Porque eu estou trabalhando a minha mentalidade. A partir do momento que eu trabalho a minha mentalidade, eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer. Então, fazendo analogia com essas três informações, resultado de academia, resultado na empresa e dinheiro, prosperidade financeira, ela é uma consequência de tudo que eu preciso fazer. Para chegar nos 35 quilos, eu vou abrir mão de muita coisa. Eu preciso ser constante na academia, eu preciso treinar todos os dias, eu preciso fazer uma dieta, eu preciso me alimentar bem, eu preciso fazer atividade física, eu preciso fazer um cardio. Para ter resultado financeiro, eu preciso de quê? Trabalhar, me desenvolver, eu preciso estudar, eu preciso me dedicar, eu preciso transformar outras pessoas. Então, quando eu olho para a minha caminhada, para a minha trajetória, é uma consequência. O resultado ele é uma consequência. Eu acredito que o resultado, assim, trazendo
é o equilíbrio, né? Uma opinião aqui, e agregando o que a Fran falou, é um equilíbrio, porque uma empresa precisa também de resultado. Sim. Porque senão ela não consegue evoluir, sobreviver, né? Então, e é tão importante isso, que quando a gente fala da nossa comemoração, dia de sexta, é para quê? Para celebrar resultado. Então, é para comemorar esse resultado que vem. Então, e é o que a Fran está falando, né? Assim, isso não é o meu objetivo de vida, eu não entro lá e resultado, mas automaticamente isso está intrínseco. A construção é para o resultado. Exatamente. Porque a pessoa se sente realizada. Porque as pessoas só vai comemorar aquilo que elas estão, que ela evoluiu no processo. E aí o resultado vem através de quê? De todo o trabalho que foi feito antes que o resultado acontecesse. E é isso que eu ia falar, sobre planejamento também. Porque, assim, essa empresa, ela nasceu sem nenhum real. Então, algumas pessoas encontram com a gente, a Fran tá brincando, não tinha dinheiro, não tinha mesmo, tá, gente? Então, um dia eu volto pra contar nossas histórias. Cara, quando eu casei, a minha casa era aquela musiquinha, era uma casa muito engraçada. Eu não tinha nada, eu não tinha sofá, eu não tinha nada para morar. Quando a empresa começou, a gente também não tinha, mas tinha vontade, tinha força de vontade. Então, o que eu entendo que, para qualquer coisa na vida, e eu até falei para você, a diferença de sonho e delírio está nas ações. Sim. E como eu vou chegar até lá, né? Então, a gente tem um dia com uma hora marcada para celebrar o quê? Um resultado de alguém que pagou, que foi desenvolvido, sim, por esse líder, mas é importante ter um planejamento, aonde nós estamos e aonde a gente quer chegar. Há 2 a 3 anos atrás, a empresa falou assim, nós vamos viver 10 anos em um. Foi a época que nós mais crescemos. O povo ficou louco. 10 anos em um. E parece a sensação que a gente teve mesmo. Uau. E nós fomos para a sede que nós estamos hoje, que a Dani conheceu. E aí a gente já estava falando assim, não cabe a gente. Vamos para outra sede. E o projeto da outra sede já está aí praticamente para começar agora em 2025. E é sempre assim, onde nós estamos e para onde nós vamos. Né? A empresa principal do grupo, como vocês falaram, é voltada para análise de crédito, a Inove, e ela faz parte do nosso DNA. O que a gente pode inovar dentro desse planejamento? O que nós precisamos nos tornar durante o processo para chegarmos? O nosso diretor recentemente fez uma reunião com a gente e disse, nós somos muito bons. Nós somos ótimos. Mas hoje não vai nos levar, quem nós somos não vai levar daqui a 10 anos. Nós precisamos fazer mais que isso. E aí eu entendo que o planejamento ele entra nessa história. Como nós vamos fazer, que é exatamente o que a Fran estava falando. Às vezes a pessoa não vende porque é uma argumentação, né, Fran? Ou alguma coisa que não está ajustada, ou porque não entendeu, e se você foca só no resultado, ele vem a curto prazo, mas não vem a longo prazo. Então, quando você desenvolve uma pessoa, você desenvolve e o resultado vem agora, durante o processo e com certeza depois. Então, acho que é a junção disso tudo. Então, a empresa ela vive sim de resultado, mas o nosso olhar não pode ser para isso o tempo inteiro. Eu acho que é consequência das pessoas que estão ali dentro. Uau, é isso. Ai, gostaríamos de ficar aqui. Nossa, vai ter que ter outro, você não acha? Precisa, gente. Precisa, porque ainda ficou muita coisa aqui sem a gente conseguir. Tantas perguntas aqui, que eu falei assim, nossa, vai ficar para a próxima. Olha, meninas, nós queremos agradecer imensamente a presença de vocês, eu acredito que, assim, esse investimento mesmo de tempo de vocês aqui com os nossos ouvintes conosco, que eles possam sentir mesmo assim, esse brilho no olhar que vocês têm com desenvolver pessoas, eu acho que isso é maravilhoso. E agora eu gostaria que você dissesse, né, que cada uma de vocês dissesse uma mensagem final, trazendo assim, se fosse compilar tudo que nós falamos aqui, o que vocês acreditam ser fundamental para quem está nos ouvindo. Pode começar. Eu acredito que o fundamental para o sucesso é construir uma mentalidade. É entender que nós somos um pilar. É corpo, alma e espírito. Nós precisamos dar e prestar atenção nessas 3 áreas da nossa vida. Um corpo forte com uma alma fraca não vai muito longe.
E uma alma forte com o corpo fraco também não vai. E o espírito é que comanda todas as coisas. Então, eu fico muito preocupado com as pessoas que sonham muito, mas não fazem nada para aquele sonho ser realizado. Então, a diferença entre delirar e sonhar é o que você está fazendo hoje para a sua realidade melhorar. Então, se eu te perguntasse hoje, aonde você quer estar daqui 5, 10 anos? Você hoje, se eu te perguntasse semana passada, as suas ações, elas te levam para esse caminho ou te tiram desse caminho? Porque o tempo é agora. Então, hoje eu preciso me tornar aquilo que eu quero ser. E a mensagem principal que eu quero deixar é: tudo começa na mente. O cérebro não sabe o que é imaginário e o que é real. Então, você pode realizar todas as coisas, dar trabalho do mesmo jeito. Então, comece. Do seu jeito, só comece. Uau! E você, Fran? Exatamente. Uma mensagem que eu deixaria hoje, né, aqui para quem está nos assistindo cuide do tempo de plantar e o tempo de colher. Hoje, a gente não pode plantar hoje e querer colher amanhã. Tudo tem um propósito, tudo precisa de tempo, precisa ser regado, precisa ser cuidado, a terra precisa ser preparada. E fazendo essa analogia com a preparação da terra, é o sonho. Uma pessoa me perguntou: você está sonhando? E na hora me veio algo na minha mente. Eu não estou apenas sonhando, eu estou realizando. Porque às vezes na nossa mentalidade a gente sonha muito, mas a gente não realiza nada. E se a gente pega ali, não sei se vocês já fizeram um quadrinho dos sonhos, né? Quantos sonhos, o que eu quero realizar? Eu sempre faço quais são os sonhos a médio, curto e longo prazo. E aí sonhar, todo mundo pode sonhar, mas a partir do momento em que você entende que você precisa realizar os seus sonhos, você entende que você precisa mudar a rota. Você precisa plantar hoje para colher daqui 5 anos, daqui 10 anos. Então, ter essa mentalidade de entender que o tempo ele é importante, que o tempo ele vai acabar para todos. A gente só tem uma vida. Eu tenho ouvido isso demais, né? A gente só tem uma vida. Como você está vivendo essa vida aqui? Então, é importante que essa trajetória ela seja vivida da melhor forma. Que você sonhe, mas que você realize todos os seus sonhos. E aí a gente fala sobre mentalidade, a gente fala sobre evolução, a gente fala sobre a vida espiritual, que para mim é extremamente importante, ter uma trajetória com Deus, caminhar com Deus, ter Espírito Santo, né, me direcionando em todos os meus caminhos. Então hoje eu acordo todos os dias e falo: Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Então existe um Deus que guia a minha vida, que guia os meus sonhos, e é onde Ele falar para me colocar os meus pés, ali estará os meus pés, e eu sei que vai ser uma bênção, porque existe um propósito de Deus. Na minha vida e na vida de cada um que está assistindo. Uau! Amém. Gente, muito, muito obrigada. Esse momento foi ímpar, com certeza, aqui diante de 2 mulheres fortes, mas também mulheres reais, né? Que a gente conseguiu ouvir parte da história, conhecer um pouco mais de vocês. Nós somos gratas pelo tempo de vocês na vida da gente e também de quem está nos ouvindo. Então, quem estiver aí nos ouvindo, por favor, se inscreva no nosso canal. Compartilha com no mínimo 5 pessoas. Não vamos ser represa, mas vamos ser rio que transborda. E com certeza... Deu liga! Deu liga, meninas! Deu liga! Deus, muita liga! E olha, não esqueça de se inscrever no QR Code que está aparecendo aqui para todas as semanas você receber um material exclusivo sobre o mercado financeiro ou no link que está na descrição. Com certeza. E fique até o próximo episódio do Deu liga.